Classificação de uma função. Hoje, galera, nós vamos aprender a identificar se uma função é sobrejetora, injetora, bijetora, par ou ímpar. Vamos começar com a função sobrejetora. Uma função f de A para B é sobrejetora se e somente se, para todo y pertencente a B, existir um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Ou seja, o que ele está me informando aqui é que cada elemento do conjunto de saída, que é o meu domínio, está associado a cada elemento do conjunto de chegada, que é o meu contradomínio. O que significa dizer que o contradomínio e a imagem, eles são iguais. Como consequência da definição, temos que para uma função ser sobrejetora, a imagem e o contradomínio é igual. Vamos ver aqui no diagrama de flechas. Observe que eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto de saída, e tenho o conjunto B, o conjunto de chegada. O conjunto A, o meu domínio é 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, meu contradomínio é -1, 0, 1 e 2. Observe que a imagem também é -1, 0, 1 e 2. Observe que todo elemento do conjunto de saída está associado a todos os elementos do conjunto de chegada. O que significa dizer que para ser sobrejetora, primeiro, não pode ficar nenhum elemento do contradomínio sem estar associado ao elemento do conjunto de saída. No entanto, isso aqui pode acontecer. Observe que no conjunto de saída, o elemento 3 e o elemento 4, eles possuem a mesma imagem. Não tem problema. Mas não pode o contradomínio ser diferente da imagem. Joinha? Então, nós temos aqui uma função sobrejetora. Vamos também aprender a identificar se uma função é sobrejetora no gráfico, usando o que a gente aprendeu aqui. E tem uma técnica, gente. Para a gente identificar, nós vamos fazer o seguinte. No gráfico de uma função sobrejetora, toda a reta horizontal traçada no seu contradomínio o intercepta pelo menos uma vez. Exemplo, verifique se o gráfico da função abaixo representa uma função sobrejetora com domínio R e contradomínio R. Ele está dizendo que o domínio é o conjunto dos reais. Se é o conjunto dos reais, vai ser todo o eixo X. E o contradomínio também é o conjunto dos reais. Ou seja, vai ser todo o eixo Y. Tá? Para a gente verificar graficamente se a função é sobrejetora, eu preciso traçar retas paralelas ao eixo Y. E essas retas devem se encontrar com o gráfico em pelo menos um ponto. Em pelo menos um ponto. Então, observe. Observe que eu tracei retas paralelas ao eixo X sobre todo o eixo Y. E ele está se encontrando aqui, ó, em um ponto, em um ponto. Aqui, ó, ele se encontrou em 2 pontos. Aqui em 2 pontos. Então, por esse motivo que ele se encontrou em mais de um local, eu tenho certeza que essa função é uma função sobrejetora. Joinha, função injetora. Uma função f de A para B é injetora se e somente se, qualquer que seja, para todo x1 pertencente a A, existir um x2 pertencente a A. Temos que x1 diferente de x2 implica que f de x1 tem que ser diferente de f de x2, tal que f de x é igual a y. Como consequência da definição, temos que, para uma função ser injetiva, os elementos diferentes distintos do domínio possuem imagens distintas. Professor, eu ainda fiquei com dúvida um pouquinho aqui na definição. Eu vou resumir de forma bem simples aqui. Ele está dizendo que cada elemento do conjunto de saída, ou seja, do domínio, está associado a um único valor de y. Ou seja, sempre os domínios vão apresentar imagens diferentes.
Joinha. Vamos ver isso aqui no diagrama de flecha. Olha só, aqui no diagrama de flecha, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é o conjunto de saída, é o meu domínio. Então, quem é o domínio aqui? 0, 1, 2 e 3. O conjunto B representa o contradomínio. Então, quem é o contradomínio? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Dentro do contradomínio está lá a imagem, que são os elementos que estão associados aos elementos do domínio. Então, a minha imagem é menos 1, 0, 1 e 2. Observem aqui, gente, que o contradomínio e a imagem são diferentes. Diferente lá da função sobrejetora, que o domínio, a imagem e o contradomínio são iguais. Também a gente tem outra diferença. A gente viu lá na função sobrejetora que existem elementos do domínio que possuem a mesma imagem. Aqui não, cada elemento tem sua imagem, tá? Nós vamos também aprender a identificar uma função injetora a partir de seu gráfico. No gráfico de uma função injetora, toda a reta horizontal traçada no seu contradomínio pode interceptá-lo em apenas um ponto. Na função sobrejetora, ela pode interceptar em pelo menos um ponto. Tá? Exemplo, verifique se o gráfico da função abaixo representa uma função injetora com domínio R e contradomínio R. Gente, mesma coisa lá. O domínio é R, ou seja, o domínio vai estar sobre todo o eixo X. E o contradomínio vai estar todo sobre o eixo Y. Então, aqui, para a gente poder verificar, eu tenho que colocar as retas paralelas ao eixo X em todo o Y. O que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que nessa parte daqui de baixo, as retas paralelas não encontram o gráfico da função. E onde ela só encontra em um ponto. Então aqui não pode ser uma função sobrejetora, porque para ser uma função sobrejetora, para eu ter certeza que é uma função sobrejetora, eu tenho que ter o encontro em pelo menos dois locais distintos, tá? Aqui ela é uma função injetora. Por quê? Porque aqui, ó, ele não está encontrando o gráfico. E se ele encontrasse aqui e aqui, ela seria uma função bijetora, que é o que nós vamos estudar no próximo slide. Função bijetora. Uma função f de A para B é bijetora se, e somente se, f for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Então, para resumir, vamos ver aqui no diagrama de flecha. A gente viu que para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Aqui, o contradomínio é igual à imagem. E para ser injetora, obrigatoriamente, a imagem só pode estar associada a um único elemento do domínio. Então, nós temos aqui uma função sobrejetora. Também vamos fazer uma questão, vamos aprender a encontrar graficamente uma função. E a gente tem que entender que a parte teórica é muito parecida com a função injetora. Vai diferenciar graficamente. No gráfico de uma função bijetora, qualquer reta horizontal traçada no seu contradomínio só pode interceptá-lo em apenas um ponto. Por que isso é igual à injetora? Porque é a característica de ser injetora. E qual vai ser a característica de ser sobrejetora? Não pode sobrar, ou seja, as retas paralelas vão ter que tocar em todo o gráfico. Lá na injetora tem uma parte que ele não tocou. Exemplo, verifique se o gráfico da função abaixo representa uma função bijetora com domínio em R e o contradomínio em R. Gente, lembrando que para ser uma função bijetora, ela tem que ter características da função sobrejetora e característica da função injetora. O processo é colocar as retas paralelas sobre o contradomínio. E ele, nessa questão, o contradomínio também é os reais. Então eu tenho que colocar retas paralelas ao eixo X em todo o contradomínio, tá? A característica graficamente é que essas retas só podem encontrar o gráfico
em apenas um ponto. E isso aconteceu. Só encontrou em um ponto. E como eu vou diferenciar essa função, professor, da função injetora? Observe aqui que nessa função eu tenho em todo o contradomínio as retas paralelas estão tocando o gráfico. Lá na função injetora, em todo o contradomínio, lá na função injetora, teve retas que não tocou no gráfico. Então, para ser bijetora, tem que estar tocando essas retas em um ponto em todo o contradomínio. Joinha. Exemplo. Classifique cada uma das funções a seguir em sobrejetora, injetora e bijetora. Justifique sua resposta. Gente, para classificar, se eu tenho aqui o diagrama de flecha, eu vou olhar rapidamente aqui para o conjunto de chegada. Observe que no conjunto B não sobrou elementos. Opa, se não sobrou elementos, ela pode ser sobrejetora e bijetora. No entanto, aqui em 2, essa imagem aqui, ela está associada a dois elementos do conjunto de saída, do domínio. Portanto, essa função aqui é uma função sobrejetora. Já no item B, aqui no conjunto de chegada, sobrou elementos. O que significa dizer que o contradomínio é diferente da imagem. Se sobrou elementos e cada imagem está associada a um único elemento do domínio, eu tenho uma função bi-injetora. E aqui não sobrou elementos e cada imagem está associado a um único elemento do domínio, tá? Então é uma função bijetora. Joinha. Os gráficos abaixo representam funções de A em B. Indique quais são bijetoras. Gente, o segredo tá colocar as retas paralelas no contradomínio, em todo o contradomínio para a gente poder analisar. Então, ele me disse aqui, o contradomínio é B, é o conjunto de chegada. Então, meu contradomínio vai de -1, fechado, até 1, fechado. Então, eu vou colocar a reta em cima de -1 até 1. Observem aqui, que é aqui, gente, essas retas aqui, tocou em mais de um ponto. Então, eu tenho certeza que aqui, o item A é uma função sobrejetora. Aqui no item B, o domínio é os reais. Então, eu vou colocar retas paralelas sobre todo o eixo Y. Está tocando, cada reta paralela está tocando em um único ponto. Então, aqui eu tenho certeza que é uma função bijetora. Aqui, gente, o contradomínio são os reais positivos, com exceção do zero. Então, eu vou colocar as retas paralelas em todo o contradomínio, que vai ser... Não pode ser no zero, tem que ser maior do que zero para cima. Então aqui, como ele está em todo o contradomínio e está tocando em um ponto só, é uma função bijetora. Meu contradomínio aqui no item D vai de 0 até 3. Então eu tenho que colocar retas paralelas ao eixo X de 0 até 3. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá sobrando aqui. Observe que essa reta paralela não está cortando o gráfico. Então significa dizer que está sobrando elemento no conjunto de chegada, o que implica que é uma função injetora. Por que injetora? Porque as demais retas está tocando o gráfico em apenas um ponto. Joinha. Função par. Uma função f de A para B é par se e somente se f de menos x igual a x para todo x pertencente aos reais. O que ele está dizendo aqui nessa questão? Ele está dizendo que os valores do domínio, os valores que eu vou adotar para x, eles precisam ser opostos, eles precisam ser simétricos, por exemplo, -2 e 2, e o resultado, o valor para y, ele tem que ser igual. Por exemplo, se x for -2, y é 5. Se x for 2, y é 5. Joinha. Exemplo. Verifique se as funções de A em B abaixo são pares. Tá, gente? O que é que ele está querendo aqui? Para verificar algebricamente, nós vamos verificar algebricamente e geometricamente, tá? Então, para verificar algebricamente, preste atenção no passo a passo aqui. Primeiro, eu vou escolher valores para x opostos, simétricos. Para essa questão, eu comecei com -2. Para x igual a -2.
e eu vou encontrar o y. Aí eu vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Agora ficou f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado menos 9. Aqui, gente, eu posso resolver. Eu tenho uma potenciação e uma subtração. Resolve primeiro a potenciação. A base dessa potenciação é negativa. A base negativa elevada a um expoente par sempre vai resultar num número positivo. Então, f de menos 2 é igual a 4 menos 9. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 9 vai dar menos 5. Então, f de menos 2 é igual a menos 5. Esse resultado aqui, gente, eu já posso escrever ele na forma de um par ordenado, que mais na frente vamos construir um gráfico a partir, vamos locar esses pontos lá, tá? Vamos lá para o plano cartesiano para a gente verificar geometricamente. Então, o ponto seria menos 2 e 5. Agora, como o x foi menos 2, agora o x tem que ser 2, para ele ter a mesma distância em relação à origem no plano cartesiano. Então, para x igual a 2, faz o mesmo processo. F de x igual a x ao quadrado menos 9. Onde tiver x, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 9, menos 5. Então, f de 2 igual a menos 5. Observem aqui, algebricamente, como é que a gente resolve? Adota valores opostos para x e o resultado encontrado, o valor de y, tem que ser o mesmo. Agora, vamos verificar geometricamente, para poder afirmar se essa função é uma função par ou não. Então, geometricamente, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses pontos aqui e vou locar no plano cartesiano, tá? Então, primeiro ponto, segundo ponto. A gente já sabe aqui que essa distância em relação à origem e essa distância em relação à origem é a mesma, porque eles são opostos, são simétricos. Agora, para o y aqui é o mesmo, tanto para a primeira condição como para a segunda condição. Como o y é o mesmo, a altura é a mesma, tá? Como a altura é a mesma, significa dizer que esse ponto e esse ponto, eles são simétricos em relação ao eixo y. Como assim? Imagine numa folha de papel, quando eu dobro ela ao meio. Aquele meio ali, imagine que é o eixo y. Quando você dobra ela, as pontas vão se encontrar. Aqui, se eu dobrasse, girasse em relação ao eixo y, os pontos iam se encontrar. Joinha? Então, esses pontos eles são simétricos. Portanto, é uma função par, pois os pontos são simétricos em relação ao eixo y. Tá? Vamos para o item B. F de x igual a 2 elevado a x. Então, mesma coisa. Eu escolho dois valores para o x. E esses valores eles precisam ser opostos, eles precisam ser simétricos. Aqui eu escolhi menos 3 e 3. Então, vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 3. Aqui, gente, por enquanto, eu não posso resolver. Porque o expoente ele representa a quantidade de fatores iguais que uma multiplicação tem. Então, quantidade tem que ser um número positivo. Então, eu tenho que tornar esse expoente positivo. Para tornar ele positivo, vou pegar a base e vou inverter. O que era denominador vira numerador e o que era numerador vira denominador. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Agora, eu vou resolver essa potenciação. 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, f de menos 3 é igual a 1 sobre 8. Então, quando o x for menos 3, o y é 1 sobre 8. Mesma coisa, eu vou fazer agora para x igual a 3. Pego a função, substituo e resolvo. Então, meu ponto aqui seria 3 e 8. Vou para o plano cartesiano. Vou marcar o primeiro ponto, certo? Vou marcar o segundo ponto. Em relação ao eixo x, eles têm o mesmo tamanho. Mas em relação ao eixo y, observe que como é diferente. Tá? Em relação ao eixo y aqui, ó. A altura é diferente. A altura significa dizer que os resultados dos comprimentos são diferentes, medidas diferentes. Então, significa dizer que esses dois pontos,
eles não são simétricos em relação ao eixo y. Se eu girar, eles não vão se encontrar. Então, portanto, f de x igual a 2 elevado a x não é uma função par. Joinha, função ímpar. Uma função f de a para b é ímpar se e somente se f de menos x igual a menos f de x para todo x pertencente a. O que a definição está me dizendo aqui? Que os valores de x vão ser opostos, menos x, e os valores de y também vão ser opostos. Um vai ser y, o outro vai ser menos y. Joinha? Vamos ver isso aqui. Exemplo. Classifique cada uma das funções de a em b a seguir em par ou ímpar. Item A, f de x igual a 1 sobre x. Então, eu vou escolher valores para x, e esses valores têm que ser simétricos, têm que serem opostos. Então, para x igual a menos 2, eu vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 é igual a 1 sobre menos 2. Eu vou fazer o joguinho no sinal aqui para ficar com o sinal da fração. Mais com menos. Então, f de menos 2 igual a menos 1 sobre 2. Então, quando x for menos 2, y é menos 1 sobre 2. Então, meu par ordenado é menos 2 e 1 sobre 2. Vou fazer a mesma coisa agora com x sendo igual a 2. Então, pego a função e substituo. Então, quando x for 2, y é 1 sobre 2. Então, olhe aqui para os pares ordenados e observe que os valores de x eles são simétricos e os valores de y também são simétricos. Então, eu já tenho certeza que essa função é uma função ímpar. Agora, eu vou olhar graficamente. Como é que a gente vai fazer isso graficamente? Eu vou locar esses pontos no plano cartesiano. Primeiro ponto, está aqui. Ele, quando x for saiu de 0 até menos 2 e depois até menos 1 sobre 2. Então, observe a distância aqui, o comprimento de 0 vai dar 2. Segundo ponto. Observe que esse comprimento aqui, gente, ó, e esses são iguais. Observe que de 1 sobre 2 para 1 sobre 2 também são iguais. Então, significa dizer, se eu tenho distâncias iguais, tanto para x como para y, e elas são opostas, os valores, tanto x como y são opostos, eu tenho uma função ímpar. Por quê? Porque se eu traçar aqui, em relação à origem, uma reta, eu observo que esses dois pontos, eles são simétricos em relação à origem, tá? Já lá na função par, eles eram simétricos em relação a y, tá? Joinha. Item B. f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Gente, da mesma forma, para encontrar tanto uma função par como uma função ímpar, primeiro nós adotamos valores para x opostos, para x simétricos. Então, adotei aqui para x igual a menos 1. Vou pegar a função e vou substituir. Onde tinha x, nós substituímos por menos 1. Agora, vamos resolver aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. E o que a gente não está resolvendo, repete. Então, ficou f de menos 1 é igual a 1 menos 2 mais 1. Então, 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, f de menos 1 igual a 0. Para x igual a menos 1, o y é 0. Então, meu primeiro par ordenado vai ser menos 1 e 0. Vou agora para x igual a 1. Da mesma forma, vou pegar a função e vou substituir. E vou resolver o que está aqui. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar f de 1 igual a 1 mais 2 mais 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. f de 1 igual a 4. Então, o par ordenado 1 e 4. Gente, eu já tenho certeza aqui que não é uma função ímpar. Por quê? Porque o menos 1 e o 1, eles são opostos. Mas para ser uma função ímpar, o y também tem que ser oposto. Joinha. E eu tenho certeza também que não é uma função par. Porque para ser uma função par, o x tem que ser oposto e o y tem que ser igual. Então, eu tenho certeza que essa função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 nem é par e nem é ímpar. Vamos verificar graficamente? Então, graficamente, eu vou pegar e vou locar os pontos. A gente saiu da origem e foi até o menos 1. Primeiro ponto, como não tem altura, parou aí. Voltei para a origem, fui até o 1 e subi até o 4, marquei os pontos. Observe, gente, que aqui, ó, no eixo x, a distância de 0 a 1 e de 0 a menos 1 é a mesma. No entanto, para ser
Par, o y tinha que ser a mesma. Então, um y deu 4 e o outro y aqui ele não teve altura. Então, não é par. E para ser simétrico, o y, a distância do y também teria que ser a mesma. Tá? Aqui teria que ser 4 e o outro teria que ter vindo aqui para menos 4. Então, eu tenho certeza que em relação... Não é simétrico porque esses pontos não são simétricos em relação ao eixo y, tá? E também em relação ao ponto das origens. Se a gente traçar uma reta aqui, esses dois pontos não vão se encontrar se a gente girar em relação à origem. Joinha. Item C. F de x igual a x a terceira menos 2x. Gente, da mesma forma que a gente vem resolvendo. Primeiro, eu adoto valores opostos para x. Então aqui eu fiz para x igual a menos 1. Pego a função e vou substituir. Onde tem x, eu substituí por menos 1. Agora eu vou resolver aqui, ó. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então f de menos 1 é igual a menos 1 mais 2. F de menos 1 é igual a 1. Então meu par ordenado, quando x for menos 1, y tem que ser 1. Então menos 1 e 1. Para x igual a 1. Pego a função e substituo. E vou resolver aqui. 1 ao cubo 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Vai ficar f de 1 igual a 1 menos 2. F de 1 igual a menos 1. O par ordenado vai ser 1 e menos 1. Observem aqui, gente, que eu já tenho certeza. Ó, os valores de x são opostos e os valores de y são opostos. Então, eu tenho certeza aqui que eu tenho uma função ímpar. Vamos verificar graficamente. Pego esses pontos e marco no plano cartesiano. Vou fazer a localização. Ele andou de 0 até menos 1 e subiu 1. Andou de 0 até 1 e desceu 1. Observe, gente, aqui, ó, que as medidas de x são simétricas e os valores de y também. Portanto, nós temos aqui uma função ímpar. Porque o x é simétrico em relação à origem e o y também é simétrico em relação à origem. Simétrico significa dizer que tem a mesma distância em relação à origem. Joinha.